Muito boa tarde. Está no ar a Revista da Semana, programa de 14 de maio de 2021, com José Faustino e Silvério Cunha, a quem dou as boas-vindas. Boa tarde. Boa tarde. Boa tarde. Ora, avançamos já para os principais temas que marcaram a semana. Começamos com a festa do Sporting, que sagrou-se campeão nacional de futebol, e durante os festejos os adeptos ignoraram o apelo ao respeito pelas regras sanitárias. O Governo anunciou a abertura de um inquérito sobre a atuação da PSP, mas já há partidos a pedir a admissão do Ministro Eduardo Cabrita. José Faustino, que análise faz deste tema? Sobre a admissão do Ministro Eduardo Cabrita, eu acho que isso é já um não assunto, não é? Portanto, o Ministro Eduardo Cabrita é um ministro, passo o termo, um morto-vivo, não é? Portanto, ele é um zumbi que está no governo, aliás, à semelhança de muitos mais. E eu estou convencido que António Costa, que tem grande dificuldade em fazer remodelação do governo, porque o governo está como ele gosta. Se ele mete muita gente de valor e melhor qualificações, ele depois faz-lhe também um bocado de sombra, não é? Porque ele é muito ágil politicamente, mas não é um homem de grandes rasgos estratégicos e grandes coisas, não é? Portanto, ele neste governo, tirando o professor Augusto Santos Silva e mais dois ou três, ele sobressai, tudo o resto são sombras, são zumbis, quer dizer, não pesam absolutamente nada, ou são moços de recado dele e tal, por aí, portanto é muito difícil. Portanto, o ministro Eduardo Cabrita, que aliás não faz nada sem dar conhecimento ao primeiro-ministro, não tenho dúvidas nenhumas disso, já nem vale a pena discutir, quer dizer, não vale a pena discutir isso porque ele não existe. Portanto, é mais prático, se calhar, começarmos a pedir contas diretamente ao primeiro-ministro e ignorar completamente o ministro que nem existe, que é o ministro da Administração Interna. Portanto, neste momento, o Dr. António Costa tem a pasta, é primeiro-ministro e tem a pasta da Administração Interna. E outras mais, mas depois tem lá um ajudante que dá a cara e faz parvoíces, que é o que se chama ministro. Pronto, isso não, é um não caso já. Em relação ao Sporting, em primeiro lugar, dizer que eu estou satisfeito por o Sporting ter ganho, porque também o desporto é ganhar em todos, e o Benfica e o Porto têm para ali um palmarés de vitórias, depois o Sporting vai em terceiro lugar, ainda por cima contam, há uma parte que já não conta ainda para o campeonato, é um pré-campeonato que eles ganharam antigamente, nos tempos áureos do Sporting, ganharam-nos todos. Eu acho que deviam contar, até para nivelar mais as coisas. Depois há ali uma vitória do Boa Vista e do Belenenses, e por ali umas coisas. E o Sporting há 19 anos que não ganhava, e agora ganhou. Isto por ironia, o futebol é de facto interessante, e eu acho que os homens da bola também deviam parar um bocadinho sem televisões, sem comunicação social, todos lá dentro de casa, calmos, sem excessos de bebidas, nem nada, mas, enfim, um velho whiskyzinho também não fazia mal, ou uma cervejinha, mas só muita calma, a refletirem um bocado sobre estas coisas todas e pensarem nisto tudo do futebol, dos campeonatos, quem ganha e quem não ganha, e o treinador que não é treinador, no final ganhou sem perder jogo nenhum até agora, e coisas ridículas que surgem, enfim. O futebol também é um mundo muito complicado e que, como toda a gente, devia analisar-se por dentro. E agora, começo por bater já no Sporting, mas que no meu entender é o que menos culpa tem. Porque o Sporting tem uma culpa só em ter deixado ou autorizado, se é que podia fazer, mas eu acho que sim. Eu tenho dúvidas porque há aqui uma coisa, não me quero meter em caminhos apertados, mas há uma coisa que talvez as pessoas desconheçam, e eu provavelmente até estou a dizer um erro. Mas há espaços do uso público, mas que são privados. Salvo chamam-se espaço privado de uso público. Portanto, em condomínios, em certas zonas, os arruamentos e tudo isso, embora sendo privados, estão acessos ao público. Portanto, o facto de estar acesso ao público não quer dizer que seja público. Eu não sei quem é a propriedade da área que circunda o estádio, neste caso do Sporting. Seja como for, o Sporting tem uma palavra a dizer
na organização dos jogos e em tudo sobre aquilo que se passa à sua volta. E o grande erro, no meu entender, nesta matéria, se é a Câmara que licencia, deve ser a Câmara que tinha um parecer desfavorável da polícia, mais ou menos favorável, porque a polícia e as outras entidades também tentam resolver os problemas. A Câmara, depois, não gostei nada, é aquilo que eu já sabia que ia dar, um indivíduo da claque do Sporting, tipo chibo, bufo, o mais inqualificável que pode haver, a denunciar, denunciante, mais baixo, piresco, o pior, que alguém da polícia ou alguém da Câmara lhe teria dito para ele alegar que era uma manifestação, e como não se podia proibir o direito à manifestação, era autorizado. Quer dizer, há um agente, um indivíduo qualquer, que dá uma dica, e ele vem denunciar publicamente essa dica. É o nojento, é o baixo, é o pior que pode haver que a nossa sociedade está a cultivar. Portanto, como tenho aqui alertado isso, acabem com a denúncia de uma vez por todas. Isso é dos piores atos culturais que estamos a lançar sobre o povo. É terrível para as crianças. A denúncia é o pior que pode haver. Esse recebeu uma dica, é como quem diz, eu fiz assim o papel que o funcionário me deixou fazer. Quer dizer, ele viu a minha culpa pondo em cima do funcionário. Denuncio, sou o denunciante do funcionário. O chibo, o bufo, o zero, o nojento. Portanto, isso deixou-me completamente fora de mim. Eu já não posso com isso, com este tipo de atitude, e isso é a prova evidente nestes pequenos pormenores da cultura que estamos a lançar. Se alguém nos dá uma dica, fique entre nós, bem ou mal, se é bom ou mau funcionário, ou então faz de outra forma, se há alguém prejudicado, há uma queixa, como um passa-culpa para o funcionário que lhe deu a dica. Seja como for, nunca ninguém devia ter autorizado, em plena fase de semi-confinamento, de estado de emergência, como foi calamidade, ninguém devia ter autorizado um ecrã gigante com um disc-jockey, um carro daquele tipo trielétrico, aqueles carros abertos lá em cima, ao pé do estádio, claro, com bares a funcionar e tudo mais. Iam-se aglomerar, tanto quanto julgo saber, a vender cervejas e bebidas em garrafa, depois servir para arremessar contra a polícia, e pronto, as pessoas foram-se concentrando para ver em frente ao ecrã, como é evidente, para todos os efeitos, e nisso eu sei do que falo, aquilo não deixa de ser um espetáculo licenciado nos termos da lei como outro qualquer. Não está isento de nada. A exibição pública, a constituição de uma chamada fanzone está sujeita a licenciamentos, em tudo, portanto, e autorizações e tudo mais. Portanto, alguém autorizou aquilo, e este é o primeiro erro. Portanto, o Sporting não devia ter permitido, mesmo autorizado, devia-se ter queixado e não autorizar que aquilo acontecesse, e quem autorizou mal. Bom, agora vamos à questão da polícia. Não me venham com conversas de meios e não sei o quê. A polícia está num ponto complicado que já não sabe o que é que há de fazer. É outro fruto daquilo que vivemos, das políticas, das patrulhas, do politicamente correto, etc. Bom, o inquérito à polícia, suponho que não deve ser à polícia, deve ser sobre o que aconteceu, é por falta de meios, porque eu vi 8 polícias a dispersarem as pessoas, e com mais uns colegas à civil com o colete antibala, aquele colete preparado, não devia ser para bala, devia ser para levar com alguma coisa em cima. Para terminar, José Faustino. Para se protegerem, foi os que vi lá andar, portanto eu assistia aqui na televisão. Já me parece que não é tão criticável a autorização de deixar o carro desfilar pelas ruas da cidade, evitando naturalmente os aglomerados. No Marquês de Pombal eu não vi, não sei dizer o que se passou, mas parece que aconteceu o mesmo. Portanto, as pessoas deixaram aglomerar as pessoas e as pessoas romperam com as baias e agrediram a polícia. Portanto, eu não faço comentários sobre o tipo de adeptos do Sporting, nem de qualquer outra equipe, porque já tenho falado neles e é sempre aquela figura que eu uso da ida do gado, que é o que me lembra, do gado para os corrais, que o ser humano admite ser tratado assim, se calhar não se queixa é porque merece ser tratado assim, porque porta-se daquela forma que nós vimos, portanto, em direto e a cores. Portanto, em princípio está tudo muito bem. Agora, só para finalizar,
Também não é por isto que Portugal perde a independência. Atenção, não há coisa. E tem muitas dúvidas, que me perdoem os especialistas que eu não sou, tem muitas dúvidas que isto vai criar um surto de infecções e tudo isso. Tal e qual como não criou surto de infecções nenhuma, o primeiro corrida de Fórmula 1 o ano passado. Também não houve cumprimento de regras, porque aquilo é no exterior, em situações muito especiais. Não digo que não haja infecções e não digo que aquilo é de louvar, não digo isso. Mas vamos ver, vamos aguardar pacientemente sobre infecções. E sobretudo, atenção, um alerta, vamos acautelar a próxima jornada em que o Sporting joga com o Benfica. Se não perder com o Benfica, há festa outra vez. E a última jornada, ganha ou perca, vai haver festa outra vez. Agora, que se acautelem as coisas. Muito bem. Ora, Silvério Cunha, a sua opinião? Pois, boa tarde. Bem, o mundo do futebol, eu já uma vez aqui disse que o mundo do futebol em termos concretos hoje tornou-se um perigo e é um mundo um bocado infrequentável, porque por muitas razões, umas que têm a ver com as questões que se passam com os dirigentes, outras têm a ver com o facto de o futebol, na verdade, já uma vez aqui dei esse exemplo, não é? O futebol, já temos tido muitos estudos antropológicos até, e há um livro que é a Guerra do Futebol, em que diz que o futebol no fundo é a violência ritualizada nas sociedades desenvolvidas e portanto é um espetáculo de violência até certo ponto simbólica. O que acontece é que ela tem vindo a tornar-se cada vez mais generalizada, isto é, deixou de ser dentro das 4 linhas e passou para os fanáticos, para os tifosi. Os tifosi tornaram-se hooligans. E toda a gente se lembra de que em certos países como a Inglaterra, quando o fenómeno hooligan foi a sério, foi preciso que a polícia tomasse posições duríssimas e os tribunais também. E passou a haver uma autêntica caça ao hooligan. Pronto. Coisa que nunca aconteceu em Portugal e, a meu ver, deveria acontecer. Bom, primeiro ponto. Segundo ponto, naturalmente que estes fenómenos são fenómenos de massas. E atraem pessoas que, de facto, é incontrolável. Eu, para ser franco, acho que seria muito difícil, com proibições ou sem proibições, controlar muitos milhares de pessoas. É sempre aquela velha questão. 1000 polícias controlam 10 mil, 20 mil pessoas, 30 mil pessoas, mas não controlam 50 mil ou 100 mil. E até podia acontecer que o exército inteiro não controlasse 7 milhões. Isso, aliás, é uma coisa que é estudada em muitas áreas de segurança. Mas, professor Silvério Cunha, desculpe interrompê-lo. 8 polícias limparam a zona toda em frente ao ecrã. Eles limparam. Esse esteve à parte, mas acontece que recuaram. Sim, não sei porquê. Depois veio a polícia, não, foi preciso vir a polícia especial também, reforços, etc. E acontece que... Eram 8. Não, mas foram mais depois. Não, primeiro apareceram aqueles com um capacete branco, que eu não sei o que é aquilo. Sim, mas... Depois é que apareceram 8 da intervenção. Mas estavam atrás de outros, etc. O que interessa... Estavam outros. É que acontece que depois há sempre, digamos assim, de um lado e do outro, os polícias reagem. Aliás, deve dizer-se que dispararam balas de borracha, portanto, que são aliás balas que podem ser perigosas, mas não foi tido de fogo, digamos assim. Usaram, portanto, a meu ver, meios proporcionais, a meu ver, do meu ponto de vista. A polícia, quando bateu, houve assim uns casos que se viram pessoas cheias de sangue para aqui e para acolá. Houve também casos de pessoas assistidas que ficaram com ataques de ansiedade, e depois há casos de pessoas que até vão ali a passar, não tem nada a ver com o assunto, e que têm ataques cardíacos e coisas do género. Agora, o que acontece é que eu acho que estes casos são casos um bocado incontroláveis e, a meu ver, é muito difícil, digamos assim, controlar essas situações. Portanto, há que cautelá-las. E cautelá-las através de medidas que, de facto, cortem, digamos assim, ou não estimulem isso. O caso do ecrã, como disse o José Faustino e bem, o caso, por exemplo, da passagem do autocarro dever ser sempre sem parar pelas ruas e nada mais. É bom lembrar que ouvi nas televisões que estavam até, inclusivamente, desde o princípio da tarde, tinham fechado a Fontes Pereira de Mel e não sei o quê, tal, mas não resultou, porque as pessoas vão. E isto tem muito a ver com uma questão que é a cultura cívica dos indivíduos. O José Faustino estava a dizer que nós estamos a criar uma situação complicada. Eu acho que nós sempre a tivemos. O que não havia eram os meios que hoje existem. Nós sempre tivemos isto porque, assim, nós temos que confessar uma coisa. Nós não somos um país cuja cultura cívica seja muito elevada. Não somos. Não somos controlados, como outros países, não somos controlados.
E acontece que não há até inclusivamente, até vou mais longe e vou dizer o seguinte, eu há bocado falei nos hooligans. Os hooligans eram uma espécie de clubes que existiam mais ou menos organizados em Inglaterra. Nós cá temos alguns clubes desses, não é? Nomeadamente das claques. Mas não tivemos casos semelhantes aos dos hooligans no sentido de ser um fenómeno social a esse nível. Mas há um aspecto pior. É que dá a impressão que o espectador normal, inofensivo, que vai para o campo de futebol, perde a cabeça e transforma-se aquele momento numa espécie de hooligan, digamos assim, feito à pressa. E, portanto, o que acaba por acontecer é isso. E depois reagem, tiram pedras para aqui e para lá. Eu acho bem que a polícia não se fique e acho bem que a polícia, nessas coisas, a polícia tem a obrigação de agir. Agora, acho que era muito difícil, portanto, para terminar, para dizer duas coisas apenas. Acho que seria muito difícil tentar controlar aquela multidão, que foi de facto uma multidão muito grande. Portanto, havia formas de desestimular que não foram feitas, não foram levadas a cabo. Mas, mesmo assim, eu julgo que haveria sempre problemas. Agora, há uma questão que se prende com a pandemia. Eu não faço ideia nenhuma o que é que vai acontecer daqui a 12 dias para aí, não é? Se daqui a 12 dias, evidentemente que as pessoas que saltaram, ali naqueles espetáculos, é verdade que são arejados, mas as pessoas estão todas muito juntas, berram muito, falam muito, deitam muitos perdigotos e, portanto, acontece que há um pulular enorme de fluidos. Acontece que eu não sei o que é que vai acontecer, pode não acontecer nada de especial. Se houver uma subida, digamos assim, de casos, não me admirarei, desde não seja excessiva, enfim, eu acho que é aquilo que está dentro do normal. Agora a questão coloca-se de outra maneira, é que se houver, por exemplo, alguns mortos bastante mais do que tem sido agora habitual, posso dizer então que em Portugal o preço da vida está num espetáculo de futebol. Porque nessa altura podemos dizer tem que ser para responsáveis. Se houver mortos, tem que ser para responsáveis, mais mortos do que se pensa. E se tiver que ser para responsáveis é uma chatice, por uma razão, porque não vai ser possível apurá-los. Essa é que é a questão, não vai ser possível apurá-los. Portanto, as pessoas deviam pensar duas vezes, e claro que as pessoas não vão pensar duas vezes, quem safou, safou, quem não safou, não safou. Mas o que me leva a mim a crer, e termino com isto, que de facto as pessoas, sobretudo quando estão muito obcecadas com uma coisa qualquer, com um aspecto qualquer da vida que implica massas, etc., que não alimentares, bem entendido, acontece que sempre que isso acontece as pessoas perdem um bocado a sua racionalidade. E nessa altura, perdendo a sua racionalidade, evidentemente que cometem atos que depois até se irão arrepender. E portanto é isto que eu tenho para dizer e se houver tanto mortos eu lamento bastante. Não sei, há especialistas, devo dizer que também os especialistas dividem-se, há uns que dizem que haverá necessariamente mais, outros dizem que poderá não haver. Vamos ver, até porque ultimamente, como se sabe, o vírus tem atacado bastante em jovens e portanto pode até acontecer, Deus queira que não, mas, oxalá que não, mas pode acontecer que haja até mais vítimas do que se supõe. Eu espero que não, acho que também já há uma razoável barreira, vamos ver o que é que vai dar, mas que é um assunto a pensar, como já Faustino estava a dizer no princípio, é um assunto que podia ser pensado com muita antecedência e com medidas de fundo permanentes, daquelas que são até quase automáticas e desde as forças da ordem até as entidades administrativas, todas elas deviam convergir. Coisa que também, e termino, não aconteceu neste caso, porque eu ouvi várias entidades administrativas estarem a dizer que cada uma tomou as suas medidas que podia tomar no âmbito das suas competências. Ora, claro, se isto não for articulado, acaba por ser uma barafunda em que ninguém se entende. E, portanto, isto tem que ser uma coisa pensada. Pronto, tem que ser uma coisa pensada. Muito bem, vamos lá então avançar para o próximo tema. Deixa-me dizer uma coisa. Diga. E eu estou a falar à vontade, eu estou satisfeito com a vitória do Sporting, mas como digo, eu sou da Académica e de vez em quando o Beira-Mar, mas não tenho problemas, portanto eu sou imparcial. Muito bem, fica registado. Quer também fazer a declaração de interesse? É só para lembrar ao professor Severo Cunha que esses nunca ganharam campeonato nenhum. Por isso mesmo é que não me causam problemas, mas eu posso ser imparcial. Mas por isso é que eu gostei que o Sporting ganhasse. Muito bem. Vamos lá então avançar para o próximo tema. Também foi, enfim, esteve nas bocas do mundo, a cerca sanitária em Odmira. Foi, de facto, um assunto com muito destaque nas últimas semanas. Já terminou, o Primeiro-Ministro deslocou-se propositadamente a Odmira para fazer esse anúncio do fim da cerca sanitária em duas freguesias, Longueira, Almograve e São Teotónio, e também para presidir a cerimónia onde foram assinados acordos para
a resolução do problema da habitação dos trabalhadores agrícolas imigrantes? José Faustino. O Primeiro-Ministro, como sabemos, vai sempre quando as coisas estão resolvidas, as coisas boas é com ele. Mas a gente já lá vai. Eu queria fazer uma ligação entre este assunto e o outro, porque, e pegando numa coisa que o professor Silvério Cunha disse que é muito importante, disse que nós, por natureza, somos latinos, somos do Sul, aqui da Europa, não somos, temos sangue na guerra, mas apesar de tudo, não somos muito agressivos. Os italianos são mais mexidos, os espanhóis e por aí adiante. Nós também temos a nossa coisa, mas os exemplos não são bons, não é? Porque imagine só para se pensar a coerência. Portanto, o cidadão deve ver no governo, nas forças da ordem, nas forças, enfim, as forças que têm autoridade, que eles elegeram, etc., proporcionalidade, equilíbrio, racionalidade, etc. Veja-se 8 polícias de choque, mais os ajudantes, no Sporting com aquele problema todo. Compare-se agora com os hooligans, não vou chamar hooligans, mas tipo hooligans, 7 polícias ou 8. Agora, o aparato da GNR, a semana passada, eu admiro, para ocupar uma zona turística, para meter lá pacíficos e imigrantes perante gente pacífica. Compare-se os meios uns com os outros. O povo, perante estes exemplos, não sabe, quer dizer, não tem referência, não é? Parece a invasão da faixa de Gaza, que devemos falar mais à frente, em Odmira. E depois, meia dúzia de polícias para tomar conta da rapaziada eufórica com a vitória do seu clube. Portanto, é um país sem equilíbrio, sem reina rock. E, portanto, eu acho que muito bons são os portugueses. Apesar de tudo, desorientam-se com a bola e com outras coisas, mas muito bons acabamos por não ser. Bom, o doutor António Costa foi anunciar, eu aqui faço declaração de interesses porque sou proprietário de bens imóveis e fica feita a declaração de interesses e pronto, mas o que estou a dizer, assumo a responsabilidade daquilo que digo e não tiro qualquer ponto de imparcialidade na minha qualidade de jornalista. É mentira, quer dizer, não assina protocolos, nem assina coisa nenhuma. Porque com muito boa vontade, qualquer projeto para uma casa simples demora 3 a 6 meses. E com azar vai para 2 ou 3 anos. Aliás, eu outro dia li um artigo muito interessante, escrito por uma senhora que é arquiteta em Lisboa, já não é uma coisa recente, contava uma história de facto interessantíssima, da remodelação de uma casa em Lisboa, em que no fim ninguém fica satisfeito, nem o dono da casa, nem o arquiteto do projeto, nem a Câmara, nem ninguém. Porque é uma carga de trabalhos para se fazer uma casa, para se mexer numa casa. Porque isso é um problema muito sério, eu acho que é um problema de regime. Portanto, não vai haver protocolo, não há coisa nenhuma, isso é tudo conversa. E a verdade, eu volto a repetir o que aqui disse. Em Odmira, se as minhas informações não estiverem erradas, os proprietários, os indivíduos, os agricultores, as empresas agrícolas que construíram as estufas, quiseram construir casas para os trabalhadores sazonais. E o Estado não autorizou. Foram impedidos disso. Dando-lhes como alternativa a instalação de contentores, que a Câmara não autorizou. Este é que é o ponto. Portanto, o problema começa aqui. Portanto, é como se diz o outro, fazem o mal e a caramunha. Portanto, este é que é o ponto, é que não querem nada. E depois as coisas não funcionam. Portanto, este aqui é que começa o ponto. E agora, veio assinar o que já estava praticamente assinado. Portanto, as explorações agrícolas têm que assumir a responsabilidade dos seus trabalhadores sazonais, enfim, porque devem assumir, não têm que assumir. Dou-lhes um exemplo. A TAC em Évora, quando abriu as Siemens, não tem que arranjar alojamento para 1000 funcionários. A Embraer, quando veio para Évora, não tem que arranjar alojamento para as pessoas que lá trabalham. Quer dizer, a sociedade não é assim. Qualquer dia um supermercado abre, tem que arranjar pessoas para comprar, comer, para servir. Mas isto é o quê? A sociedade funciona interligada, isto é o mercado. Eu monto uma unidade industrial, monto uma unidade agrícola, monto aquilo que tiver que montar, as pessoas que vêm trabalhar para mim, ou colaboram comigo, ou eu próprio, têm que governar, têm que arranjar alojamento e tudo isso. Pois é, o mercado a funcionar. O que não pode funcionar é pessoas a alugar casas
hóspedes, não estando licenciados, sobretudo não pagando impostos, isso é o mais importante, e deixando que se criem situações degradáveis. Mas que diabo, os proprietários querem melhorar as casas, também não conseguem, é uma carga de trabalho, é licenças e mais complicações, porque muda não sei o quê, porque muda, está muito calor, põe-se um ar-condicionado. Se for aqui em Évora não pode pôr ar-condicionado nenhum na fachada principal, tem que os meter dentro de uma caixa e os aparelhos estouram todos ao fim do ano ou dois com o calor. Portanto, vamos ver do que estamos a falar. Eu não estou aqui a culpar ninguém. Vivemos numa colete de forças legal que propicia a corrupção, atenção a isto, onde nada é possível ser feito. E atenção, um alerta à navegação. Já aqui disse, mas é bom repetir que é para ficar. Casos como nós vimos em Odmira existem em todo o país, inclusivamente em Évora. E a culpa não é minha, nem é de nenhum de nós, nem é do Presidente da Câmara. As pessoas não têm a ideia como é que muitos de nossos concidadãos, muitos cidadãos, mesmo portugueses, vivem, em que condições vivem. E não é só a raça cigana. Não fazem ideia de como é que muitas pessoas vivem. Portanto, não fiquem com o espírito tranquilo, os meninos de Lisboa e as meninas de Lisboa, que agora fica tudo resolvido com o Dr. António Costa assinou um papel e está tudo resolvido. Não está. Está muito longe de estar. Aliás, a intervenção em Odmira prejudicou toda a gente. Até os próprios imigrantes que se viram, enfim, frustrados o seu objetivo de levar algum dinheiro para casa, que alguns foram-se embora, etc, etc, etc. Agora, o pior suplício disto tudo são as redes ilegais de imigração. Mas porquê é que elas existem? Por culpa da lei da imigração, como é evidente. Se tudo fosse facilitado através das embaixadas e dos consulados, e as coisas escritas como deviam ser escritas e contratadas, e tudo feito como devia ser feito, nada disto acontecia. Se eu precisava de trabalhadores, comunicávamos aos negócios estrangeiros, os consulados recebiam inscrições e tudo isso, podiam fazer contratos, tudo regulado, tudo certo. Tudo certo, tudo se pode fazer. O caminho faz-se caminhando, não é? Não é agora quando é... Não fiquem tranquilos, não fiquem com a consciência muito tranquila, porque há milhares de pessoas a viver naquele tipo de condições. Embora eu admire até tivesse sido misturado a uma certa coisa, mas pronto. Algumas coisas que se viram na televisão, há milhares de pessoas a viver naquelas condições. Repito. E para alguns casos, melhorar aquelas condições, dar condições de habitabilidade, etc., etc., não é fácil para os proprietários urbanos. É dificílimo. As licenças, os regulamentos, a lei é muito complicada. Muito complicada. É mais fácil investir a fazer casas novas do que fazer a recuperação do património existente. Isso é uma coisa que urge ser resolvida. Portanto, não ficou nada resolvido, nem em Odmira, nem em lado nenhum. E outra coisa, só para terminar. Rede Natura para aqui, reserva ecológica para acolá. Eu não sou especialista na matéria, nem quero ser. Mas há uma coisa que eu digo. Eu não acredito que aquelas estufas estejam lá sem licença. Estão lá licenciadas, de certeza. Então, santa paciência. Aquelas áreas onde autorizaram as estufas devem deixar de pertencer à reserva natural. Suponho eu, tem um estatuto próprio para estufas. Não continuem a teimar e a insistir que é uma rede de proteção ecológica quando é uma exploração agrícola em estufa. Portanto, não é proteção ecológica coisa nenhuma, não é. Há de ser outra coisa qualquer. Não insistam nesse erro. Mudem o nome das coisas. Não faz mal. E eu acho bem que haja estufas em Odmira. Não se tem nada contra as estufas de Odmira. Professor Silvério Cunha, a sua opinião? Bem, a questão de Odmira é uma questão que, em parte, enfim, já passou, porque, enfim, acabou por se resolver, acabou por desinflar o balão que estava ali todo cheio, talvez por razões que, na meu ver, tivessem, no fundo, são relacionadas com o problema da imigração em geral. Acontece que é evidente que agora o José Faustino falou da questão das reservas ecológicas por fora. O nosso país é especialista em ter excelentes leis ambientais que depois não cumpre. Ou seja, faz parte, aliás, dos sistemas de corrupção mais generalizados e que, a meu ver, vão até ao topo, não é? Aliás, eu acho que no caso
no caso do Operação Marquês, uma das coisas que se falava muito era que também o próprio José Sócrates, enquanto Primeiro-Ministro, determinou certas coisas do ponto de vista ambiental que depois não cumpriu. Portanto, a questão é esta, quando se fala de questões ecológicas e ambientais, ou se leva a sério ou não se leva a sério. Se leva a sério, faz como na Alemanha, na Dinamarca, na Suécia, em que não é mesmo permitido nada, e ai de quem se atrever, ai de quem se atrever. Na Alemanha, por exemplo, quem anda a fazer brincadeiras dessas contra a lei, apanha uma pena, além de um processo em tribunal, apanha uma pena criminal de confisco, chama-se confisco, não é expropriação, nem nacionalização, é confisco. Bom, mas, e a Alemanha... professor, não acredita que as estufas estão lá ilegais. Não acredito. Acredito pelo contrário. E também não se pode transformar o país numa reserva ecológica. Eu até vou mais longe. Acho que as estufas não estão ilegais porque precisamente permitiram que em sítios onde não deveriam estar elas estivessem, e elas, portanto, estão legalizadas por causa disso. Mas acontece, seja como for, eu não tenho nada contra as estufas, também não causem grandes problemas ecológicos, também estou convencido que os proprietários não estão interessados nisso. Agora, a grande questão que se põe, a questão que o José Faustino chamou a atenção, e essa é importante, é a questão da imigração. A imigração é uma coisa complexa e dos tráficos de seres humanos, embora seja uma coisa muito antiga que sempre existiu. Eu estava a ouvir falar do José Faustino, estava a lembrar-me, entretanto, de um caso célebre, não é, da nossa história cultural, que é o caso do nosso cônsul em Havana, José Maria Essa de Queiroz. Quando Essa de Queiroz foi cônsul em Havana, descobriu que havia milhares de chineses via Macau com papéis de identificação portugueses que eram tratados como escravos. E acontece que ele foi o único dos diplomatas que vivia em Havana que se mexeu em favor dos desgraçados, dos chineses que tinham papéis portugueses, de identificação portugueses. Portanto, que eram nossos cidadãos, afinal. E ele mexeu-se, conseguiu obter algumas benesses, mas logo a seguir foi posto fora daquele sítio e, claro, deve ter tudo voltado à mesma no século XIX, como a lesma, não é? Portanto, isso só para dizer que é um problema que sempre existiu, sempre existiu. Houve sempre casos desses, casos, sei lá, os homens da cana-do-açúcar que foram da Madeira para o Havaí, no século XIX, por exemplo, que é um caso muito engraçado, aliás, e muito curioso, historicamente falando, e que já está muito estudado, por razões até que têm que ver com o facto de o Havaí ter sido anexado pelos Estados Unidos, enfim, há uma história muito, muito pitoresca em torno disso, e que tem a ver com os portugueses que foram para lá. E acontece que, portanto, o caso Odmira é um caso que, a meu ver, põe sobretudo, e também concordo com o José Faustino, quando ele fala na questão que tem a impressão que Odmira é ali o sítio do país onde se passam as coisas. Não é? Passa-se em todo o país passam-se coisas destas. A questão da habitação é uma questão grave. E eu sou franco, eu acho que precisamente para romper isso, acho que se deve fazer uma vez mais uma política pública como se fez no Norte da Europa. No Norte da Europa, depois da Segunda Guerra Mundial, os governos fizeram uma política pública de construção gigantesca. Na Suécia, por exemplo, foi 1 milhão de casas, com água quente, com tudo, portanto toda a gente tinha água quente antes da Segunda Guerra Mundial. E deram a toda a gente a possibilidade de ter casas, rendas controladas, de forma a que toda a gente pudesse ter um abrigo razoável num país onde só em Estocolmo chega a haver 20 negativos, 15 negativos e 20 negativos em cada inverno. Portanto, só uma política pública de habitação é que vai permitir que efetivamente este problema seja erradicado, e tem que ser assim. Naturalmente que eu incluo, nisto incluo sempre os privados, porque eu acho que hoje em dia a iniciativa privada é muito importante para, digamos, colaborar nesta ideia de tecido social. E, portanto, não é o Estado, eu já disse que sou muito contra as questões entre público e privado, estatal e privado, eu sou do lado da esfera social, e, portanto, acho que é nestes momentos que deve haver aqui uma parceria, de facto, construtiva entre privados e Estado, neste caso, público e privado, para se criar precisamente aspectos de ordem social, e, portanto, onde todos têm a lucrar. E acho que devia haver uma política pública audaciosa. Claro que uma política pública audaciosa no nosso país hoje passaria por centenas de milhares de habitações. E acho que este é um dos exemplos. Odmira, com todos estes problemas que teve, e só falei depois só de mais um pequenino problema, Odmira, com todos os problemas que teve, só mostra de facto um afloramento, uma espécie de ponta de iceberg de um problema de facto mais geral, que eu de facto concordo que é mais geral, e que se passa em todo lado. E que, portanto, exigiria muita coisa, mas exigiria uma coisa muito bem pensada também.
e geria uma coisa bem pensada e que ultrapassava, obviamente, uma legislatura, um governo e muito menos um ministro. O ministro Cabrita, finalmente, é só para dizer uma coisa, o ministro Cabrita, de facto, a meu ver, é uma espécie de, como diria o Dr. Mário Soares, é uma espécie de elefante na loja de porcelanas, não é? É uma pessoa que está, tem ali uns rompantes no Parlamento, duríssimos, por aqui e para lá, e resolve as coisas de uma forma um bocado assim espetacular, mas que na verdade, espetacular no sentido de dar espetáculo, mas que na verdade não merece não merece esse qualificativo. E acho que às vezes ele tem uma espécie de justificações e reações que me parecem ser muito retóricas e pouco, digamos assim, aprofundadas. E por isso, já foram tantas as vezes que ele, de facto, nesse aspecto meteu água, que eu acho que, efetivamente, enfim, ele, não sei, eu penso que ele certamente ele fala sempre com o Primeiro-Ministro, acho que o Primeiro-Ministro, se quisesse, já o tinha afastado. Eu penso que o Primeiro-Ministro está à espera das eleições autárquicas para ver e depois talvez fazer uma remodelação. Portanto, eu julgo que o ministro Cabrita fica, até porque, de certa forma, ele é uma espécie de ministro tanque. É um tanque de guerra que está ali. E que tem permitido uma coisa muito importante para António Costa, é que desvia as atenções, e de facto, sobre António Costa. E então, toda a gente carrega no ministro Cabrita, e acontece que o ministro Cabrita aguenta, sabe aguentar, é uma pessoa que tem a esse nível estaleca, que eu já percebi, é uma pessoa resistente, é uma pessoa que não tem medo, eu acho que ela é uma pessoa destemida, e portanto aguenta aquilo tudo, com toda a força, aguenta e vai andando. E acho que isso também faz parte de uma estratégia, a meu ver, governamental da parte do Primeiro-Ministro. E portanto eu julgo que o caso do ministro Cabrita, portanto, aquilo tudo que ele anunciou como sendo a grande solução e que ia fazer acontecer para aqui e para lá, acabou por não ser nada disso. Não sei se o público já reparou nisso, não é? Acabou por não ser nada disso. E acaba tudo por se reduzir a um acordo que de facto terá sido assinado, e esse acordo apazigua as almas, apazigua tudo, é levantar a cerca sanitária, os autarcas estão satisfeitos, mas já hão de reparar numa coisa, e termino com isto. Afinal de contas, levantou-se uma grande polémica nos órgãos de comunicação social e na sociedade, aparentemente. Mas no fim, toda a gente parece que fica, está tudo bem. Toda a gente acha que está tudo bem, toda a gente acha que está tudo normalizado. Toda a gente acha que até o problema nem existe, já. Isso é engraçado porque aí eu partilho a opinião do José Faustino quando ele diz que o problema é estrutural e é global, isto é, geral. E, portanto, é uma forma interessante das pessoas não pensarem mais num problema estrutural. É afastarem uma questão que afinal foi conjuntural, sendo estrutural, e dá-la como conjuntural, está resolvida por uma mesinha mágica, não é? Que se resolve ali num instante, com uma cerimónia, e depois acabou-se, não se fala mais no assunto. E acho que é isso que acontece, e é isso que também uma vez mais mostra que a opinião pública, a esfera pública, não tem capacidade para, com densidade, debater as questões. E os órgãos de comunicação social, a meu ver, muitos deles, mediante as televisões, para ser franco, eu acho que é mais as televisões, são criadoras e destruidoras da importância das coisas. E, portanto, num dia é tudo muito importante, no outro dia deixou de ser importante. E reparem numa coisa reparem, os meus ilustres aqui, membros aqui da nossa mesa, não, mas os ouvintes, reparem numa coisa, reparem como é extraordinário em Portugal, uma coisa fundamental ser num dia tratada como sendo quase crucial, e no dia seguinte não se falar nela sequer. Isso é uma normalidade inacreditável, porque uma de duas, ou é importante ou não é importante. Se não é importante, nunca se falava. Se é importante, de facto, devia-se continuar a falar. Raramente os órgãos de comunicação social, sobretudo os da televisão, conseguem transformar um elefante numa formiga e uma formiga num elefante num ápice. E é isso que eu acho profundamente anómalo e que, a meu ver, devia ser investigado. Muito bem, vamos lá então. Há aqui um pormenor. Não, o ministro Cabrita tentou roubar a casa de pessoas. Isso é muito grave. Isso não pode passar impune. Não se fala. Não, os processos têm em tribunal. Ele requisitou um condomínio habitacional onde há casas de pessoas e que estavam lá a morar. Não, isso não pode passar. Isso é mais grave do que o problema do Sporting. Isso é muito mais grave. E eu não concordo com o professor Silvério Cunha numa coisa. Eu acho que ele eu acho que ele é cobarde, não é valente. Porque se ele fosse valente, ia à frente das tropas às 10 da manhã. Não, se fosse valente, ia à frente da GNR às 10 da manhã. Não mandava de Lisboa as tropas às 4 da manhã ocupar cobardemente um condomínio privado.
Isso é que é o problema. Isso é muito mais grave que tudo o resto que temos estado a falar, do que o Sporting e essas coisas todas. Do caso de Odmir, isso é a maior gravidade que pode haver. É o ministro assinar a requisição de um condomínio privado. Isso é gravíssimo. Só de um governo totalitário é que isso acontece. E, portanto, estou de acordo com aquilo que diz, completamente de acordo, que hoje é importante, amanhã não tem importância nenhuma, e tudo parece ficar bem, tudo isso. Estou completamente de acordo. Com a exceção do ministro Cabrita, também, que a gente é um zumbi, mas a gente também, vamos lá ver. Vamos lá olhar então para o próximo tema, a primeira entrevista concedida pelo Presidente da República, Marcelo Rebelo de Sousa, no atual mandato. Ora, o Presidente acredita na aprovação dos próximos orçamentos do Estado, diz que há necessidade de estabilidade no país para a gestão dos planos de recuperação económica e de reconstrução social. José Faustino. O Marcelo Rebelo de Sousa, o nosso Presidente da República, é um homem muito inteligente, muito hábil, e fez uma entrevista que não podia ser espetacular, nem podia ser fraca. Foi ele regula as coisas conforme ele quer, as expressões dele, tudo aquilo, estava tudo muito sereno e tal. Bom, o Presidente da República, e eu não o critico por isso, de forma nenhuma, até foi bom porque tranquiliza os portugueses. A gente depois daquela entrevista até fica mais descansado porque o que ele quer é estabilidade. Há um problema que o Presidente da República, e ele é conivente com o Governo, na minha opinião, demasiado, não retiro nada disso, há aqui uma coisa que o Governo e que o Presidente da República, toda a gente anda a ocultar. É que em Portugal há 3 crises, mas há uma que ninguém fala. Há a crise da pandemia, que está-se a resolver, com o almirante a comandar as tropas com as vacinas, e a coisa está a andar, mais coisa daqui, mais coisa dali. A crise económica, há alguma possibilidade de recuperação, a grande resiliência do setor privado, apesar de carregar com o mastodonte do setor público às costas, irá recuperar, se for preciso aumentam-se mais os impostos e tal, mas há uma terceira crise que ninguém fala, é a crise financeira. E o professor Marcelo Rebelo de Sousa, Presidente da República, sabe perfeitamente que Portugal está muito mal de dinheiro. O problema é muito complicado. O governo precisa desesperadamente, aceita as condições todas, aceitou as condições todas, semelhantes às da Troika, é bom dizer isto, sujeito à aprovação de elementos exteriores como na Troika, e vai fazer reformas como na Troika. Foi isto que aceitou em Bruxelas. E está desesperado porque precisa do dinheiro, quanto mais rapidamente possível. Porque Portugal não tem dinheiro. Tem, porque pode gozar do benefício do mercado e dos juros e da política do Governo Central, do Banco Central Europeu, indo buscar mais empréstimo, endividando-se mais. Mas quanto mais se endivida, pior é. Começa a ser uma coisa insuportável. E o pior que uma crise política, e pior que as outras crises, é uma crise financeira. E Marcelo sabe isso muito bem. Sabe isso muito bem. E, portanto, o que é que ele diz? Diz que, apesar de tudo é meu, que ele acredita que se vão entender, sabe que não é possível um entendimento com o PSD. Saiu uma sondagem ontem a dizer que as pessoas gostavam do entendimento do PS com o PSD, ele sabe que isso não é possível e prefere uma coisa, uma geringonça mal amanhada, uma geringonça já avariada, como foi a do ano passado, para este orçamento que estamos agora a cumprir, e tem esperança e pensa ele que tudo se vai resolver a bem da nação. E, portanto, foram palavras de tranquilidade e daquilo que ele defende. Portanto, ele está incondicionalmente ao lado do governo. Repare-se que ele, na crise dos incêndios, praticamente pressionou o primeiro-ministro a demitir a ministra da Administração Interna e agora não fez isso em relação ao ministro da Administração Interna com motivos iguais ou semelhantes ou piores das atrapalhadas todas que ele tem feito. Portanto, o presidente continua no rumo do primeiro mandato
a tentar segurar o governo, mas sabendo, na minha opinião, que a pior crise que nós temos pela frente, que é uma crise encoberta, que ninguém fala nela, é a crise financeira. Crise financeira. E Portugal precisa de dinheiro como pão para a boca. E, portanto, a entrevista do Presidente da República é toda no sentido de permitir que o governo termine a legislatura. Eu, com franqueza, não sei dizer, porque aí já tinha que ter alguns dotes de bruxaria ou de bruxo, e eu não acho que não os tenho, ainda bem, não consigo adivinhar o futuro. Eu não sei, não é de ciência certa se é tudo como ele disse, e se é vantajoso ou não é vantajoso manter este governo. Eu acho que não. A minha sensibilidade é que não. Também não vejo alternativa, também é verdade. E penso que o próprio Marcelo também não vê alternativa nenhuma. Porque Deus-nos livre de um governo com Rui Rio que se mostra de uma incapacidade total em termos políticos. Quer dizer, andamos aqui a bater no cabrita quando temos um líder da oposição, enfim, valha-nos Deus e os santos todos, de uma coisa daquelas. E, portanto, Marcelo também está um bocado entalado, não é? A direita tem falta de liderança e a esquerda está mal liderada. Portanto, ele prefere ajudar este governo e a mantê-lo para ver se com a chamada bazuca e com algum o dinheiro que vem pôr do Portugal 2030 e por aí adiante, se a coisa se consegue aguentar e se consegue safar da tormenta. Repare-se uma coisa, o ênfase que ele deu, um pormenor que se calhar não, o ênfase que ele deu, quase em desespero, do turismo. Um apelo a que se aposte outra vez tudo no turismo e rapidamente, e o agarrar-se ao turismo e a esperança no turismo. Porque, de facto, é o único setor que de imediato pode dar dinheiro. E urge que se facilite tudo ao turismo, até com alguns riscos, para a entrada de dinheiro. Porque senão o problema está muito, muito complicado. Para finalizar, porquê é que está complicado? Porque, em algumas vaquinhas gordas que tivemos a seguir ao governo de Passos Coelho, que cumpriu o programa da Troika, as coisas ficaram encaminhadas num sentido de recuperação. É certo que este governo continuou com a austeridade, mas fez algumas coisas que não devia ter feito e desguarneceu algumas possíveis reservas que neste momento podíamos ter. Basta dizer que a política de Centeno falhou completamente com o consumo interno e com tudo. Nada disso aconteceu. Nada disso aconteceu. E portanto, o país ficou numa situação aparentemente boa, mas toda ela muito podre do ponto de vista financeiro. Com esta crise agora que nos caiu em cima da pandemia e o consequente impacto na economia, o problema é muito complicado. Eu dou o benefício da dúvida a Marcelo Rebelo de Sousa de que jogar entre mais uma crise ou menos uma crise, que é preferível jogar com as peças que temos. Agora, isso não desculpa também que o Presidente, exageradamente, e agora se calhar é mais compreensível do que foi aqui há tempos atrás, no outro mandato, em que segurou vezes demais e às vezes sem muita razão o governo. Neste momento, se calhar, é que o governo precisa de amparo, porque se o governo cair e se as coisas correrem mal, é uma situação muito, 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 muito complicada. A situação é muito complicada. No entanto, pouca gente fala nisso. Muito bem. Silvério Cunha. Andamos entretidos com o Sporting, é melhor assim. Bom, eu acho que na política há aquilo que se chama a regularidade da política. Há pontos que são muito regulares e pontos que são menos regulares. Acontece que, no entanto, há uma certa regularidade nas coisas e há também uma coisa que é preciso não esquecer. A política, como a história humana, é um bocado um pêndulo, não é? O pêndulo oscila e vai de vez em quando para um lado, depois volta para o outro, por razões que se prendem com as leis da gravidade, no caso dos pêndulos. No caso da política serão outras leis, mas no fundo há um pêndulo, digamos assim. E, portanto, quando o pêndulo vai muito para um lado, depois o Ocidente tende a ir para o outro. Mas há uma regularidade grande na política. Claro que a sondagem que saiu, entretanto, por acaso é uma sondagem curiosa, porque pode ser vista de uma forma diferente,
e acontece que, de formas muito diferentes, quer dizer, e acontece que eu achei curioso porque, seja como for, acontece que essa sondagem continua, digamos assim, o PS continua confortável, há uma, digamos assim, há subidas e estancamentos nos partidos que se queiram de esperar, portanto não há, digamos assim, uma coisa que se pense que vem por ali e arrasa tudo, num sentido ou noutro, não, portanto é uma coisa que eu noto um bocado isso, e portanto eu acho que neste momento talvez até corresponda, digamos assim, ao sentir, digamos assim, da sociedade, que no fundo acha que no conjunto os dois principais partidos são os partidos que devem continuar sempre a entrar na equação governativa. Agora, o discurso quanto à crise financeira, claro, eu penso que há um ponto em que discordo de José Faustino neste sentido. Eu penso que a crise financeira hoje na Europa põe-se de outra maneira, e vai-se colocar sempre de outra maneira por uma razão, porque a Europa, queiramos ou não, já está a federalizar e a mutualizar muita dívida, e acontece que eu acho que as condições geopolíticas vão obrigar a que, de facto, haja uma inflexão, digamos assim, do rumo. Eu acho Mas, professor, desculpe lá, a mutualização da dívida que possa aí vir é da dívida passada. Sim. Não é incentivo para se endividar a mais. Não é incentivo, mas em parte é uma ajuda. Agora, a questão é esta, eu acho que geopoliticamente houve e vai haver grandes mudanças, e a pandemia, por acaso, contribuiu muito para isso. A pandemia deu um empurrão muito grande. Mas professor, desculpe lá, estou hoje um bocado, mas acredito numa coisa, se a dívida vier a ser mutualizada, vai haver limites de endividamento. Claro que vai. Não tenha dúvidas nenhuma. Claro, e isso para Portugal é terrível. Claro, mas esses limites de endividamento, evidentemente, hão de ser para todos os países, e acontece neste momento há países que estavam muito confortáveis, que agora não estão, e que são potências importantes. E depois há um problema também é este, a saída do Reino Unido. Aí é uma grande vantagem para Portugal, porque o Reino Unido era aquele que menos condescendia das grandes potências que estavam na União Europeia e que eram, digamos assim, um dos países que menos condescendia em tudo. E neste momento, portanto, restam apenas duas grandes potências, que é a Alemanha e a França, o resto, enfim, não alinha pelo mesmo diapasão. Portanto, há medidas que neste momento certos governos tomam que são medidas muito diferentes daquelas que se pensariam há 10 anos. Portanto, eu julgo que há uma inflexão geopolítica, de facto, em todo o mundo. Completamente, até porque, de facto, a forma como se fosse encarada a presença da China no mercado, a forma como se está encarada a questão da própria Rússia, a intervenção da Rússia também, está a mudar os dados de jogo. Os dados de jogo estão a ser mudados. E curiosamente estão a ser mudados e vão ser, obviamente, fortemente, digamos assim, fortemente abalados, porque os próprios Estados Unidos estão com um programa completamente rooseveltiano, e portanto acontece que vai haver, digamos, muitas mudanças a esse nível, e certamente vai haver muitas mudanças a esse nível, muitas. Bom, é bom lembrar que o próprio Biden já adotou medidas dentro dos Estados Unidos que só Roosevelt fez, não é? Que é passar a obrigar certas empresas privadas a fabricar certos produtos em vez de outros que fabricavam. Por exemplo, isso é uma coisa que está acontecendo nos Estados Unidos neste momento e que aconteceu na Grande Depressão com Franklin Roosevelt, e que na altura lhe valeu grandes acusações do setor privado. Biden está a fazer isso e ninguém está contra, a verdade é esta. Bom, agora, quanto ao discurso do Marcelo Rebelo de Sousa, eu penso o seguinte, eu continuo a achar que Marcelo Rebelo de Sousa continua a refletir o mandato dele. Claro que é um discurso sereno, mas é um discurso que ao mesmo tempo é um discurso sereno, foi uma entrevista serena, mas é uma entrevista que ao mesmo tempo não tinha outra alternativa a não ser serena. Agora, eu acho uma coisa, é que continua a haver da parte dele, ele continua a ser, digamos assim, o regente da orquestra. E acontece que como regente da orquestra ele tem na mão, digamos assim, aquilo que se pode chamar a capacidade que ele está de facto a utilizar, e continua a achar que ele está a utilizar a capacidade de, digamos assim, mudar um pouco o papel, digamos assim, de epicentro do Presidente da República como epicentro da vida política. Portanto, eu acho que nós vamos passar a ter um sistema semipresidencialista mais forte na prática do que em teoria, e que, portanto, vai passar a ser muito mais interventivo sob esse ponto de vista. Um próximo Presidente da República vai passar a ter, com este exemplo do Marcelo, vai passar a ter capacidade
para intervir muito mais, passa a ter precedentes a esse nível. Claro que o Marcelo tem uma coisa que quase ninguém tem. É que o Marcelo é uma pessoa que tem um discurso muito flexível, muito dúctil, tem um discurso em que ele sabe anunciar a maior desgraça do mundo, tratando como se fossem uns trocos ali passados na esquina. E é um bocado isso que se passa com ele. Ele é uma pessoa muito inteligente, é uma pessoa muito capaz, é uma pessoa que, de facto, enfim, tem a política nas veias e na cabeça desde muito cedo, e portanto é uma pessoa que tem, enfim, a sua forma de projetar as coisas. E mais, quando deixar de ser Presidente da República, dada a idade dele, vai continuar a ser uma pessoa influente na política em Portugal, durante algum tempo mais. Portanto, eu acho que o discurso dele foi um discurso possível, um discurso serena, e é um discurso que no fundo se traduz nas sondagens. Que é isto, a população portuguesa o que quer é estabilidade e quer calma. E vê isso basicamente no PS e no PSD, bem ou mal, com razão sem ela, isso é outra história, mas vê isso assim. E depois vê isso dessa maneira, e como vê isso dessa maneira, depois repare que, digamos, o resto, quem não vê isto desta maneira, está nos outros partidos, mas que no seu conjunto são uma minoria completamente minoritária. Claro que eu, agora, no entanto, devo dizer uma coisa. Eu trinco sempre a língua, por uma razão, porque para mim sondagens são sondagens. E eu sempre aqui disse e defendi que para mim as sondagens são coisas muito relativas. Agora, há uma coisa que acontece, e acho que no nosso país acontece, e termino com isto. Há estudos de ciência política, empírica, feitos há muitos anos já, e que são feitos com regularidade, e que mostram uma coisa muito forte, e que tem vindo a ser muito forte, é que de facto quer o PSD, quer o PS, repartem entre si a chamada hegemonia político-cultural do país. O eleitorado é muito apegado a isso. E acontece que, e acho que isto foi uma criação natural do ponto de vista sociológico no PSD, que é um partido eminentemente nacional, porque não se conseguiu internacionalizar senão mais tarde, Sá Carneiro não conseguiu fazê-lo, Sá Carneiro, portanto, teve portanto, um tempo de vida curto para poder fazer o que quer que fosse, mas foi um projeto claramente do Dr. Mário Soares. Foi tornar o PS um país hegemónico, um partido hegemónico, ainda que mais ao centro do que à esquerda. E, portanto, acontece que isso corresponde, eu acho que ele fez uma leitura do país. Isso corresponde, digamos assim, perfeitamente ao facto de serem dois partidos muito transversais. E por isso são partidos menos marcados, são partidos que facilmente também deixam que haja franjas que apareçam com discursos, processos sobre isto, sobre aquilo, sobre aquele outro, mas são partidos que depois digerem dentro de si tudo isso de uma forma muito, digamos assim, hábil. Porquê? Porque são partidos transversais da sociedade portuguesa, são partidos fortemente interclassistas e, portanto, são partidos, sob esse ponto de vista, são dominantes. E por isso é que eu acho que é um bocado isto que Marcelo está a gerir. Porque Marcelo, no fundo, encarna melhor que ninguém isto precisamente, esta ideia do português, que é, no fundo, uma pessoa que, se for preciso, dá 2 murros na mesa por causa do Admira e no dia seguinte já tudo bem. Pronto, é isto. Muito bem, vamos para o último tema, o conflito israelo-palestiniano. Há 4 dias que violência, ou que se registra a escalada de violência. José Faustino. Há 4 dias é forma de dizer, é como diz o professor Silvério Cunha, quando a comunicação social torna um problema importante. Salvo erro, há duas ou três semanas que o problema começou, e ele nunca acaba, porque o Hamas constantemente atira rockets para Israel, tanto lá da faixa de Gaza, zumba, que não é nada agradável, está numa esplanada, agora que já se estão a ver livros do vírus, numa esplanada a beber um café e cai-lhe um rocket em cima, não é agradável. Depois houve ali um problema que eu não sei se foi antes, só que foi normalmente o acompanhamento que eu faço disto, normalmente a provocação parte sempre do lado do Hamas. E depois Israel responde de forma desproporcionada, portanto, muito mais pesada do que aquilo que recebe, mas isso é compreensível, porque Israel dispõe de defesa anti-rockets e anti-mísseis, e quando ataca, não ataca com rockets, ataca com aviões de caça, com mísseis e coisas dessas. Portanto, tem um poder destrutivo muito maior. Aliás, se Israel quisesse, acabava com a Palestina em 2 dias. Vamos ser claros. Não é como apareceu aí um indivíduo na televisão a dizer que arrasava o Israel todo, era como beber um copo de água. Experimente, a ver se é capaz.
A última vez que experimentaram foi quando foi a Guerra dos 6 Dias. Se os americanos não travassem Israel, conquistavam o Egito todo, incluindo o canal do Suez e tudo só. Ficaram mesmo na zona do Suez. Portanto, iam por ali adiante. E tomaram iniciativa justamente para responder a segundo informações dos serviços secretos que o Egito ia tomar a ofensiva. Portanto, atenção a essas coisas, que a história não é bem também como às vezes se diz. Claro, agora também me dirão assim, então, mas Israel tem sempre razão. Não, claro que não tem. Mas tem uma coisa muito, muito favorável, é que vai fazendo eleições. Tem dificuldades em arranjar um governo, vão eleições, voltam a ir eleições, o primeiro-ministro está em tribunal a responder por alegados crimes que cometeu. Ora, isto com o Hamas não acontece. Na faixa de Gaza manda o Hamas, no resto da Palestina manda outro, e portanto não há eleições há 14 ou 15 anos, são coisas completamente diferentes e não as queiramos igualar. Parece, todavia, que Israel, há um problema complicado que é Jerusalém, que tratou de umas expropriações, começou a expropriar um bairro em Jerusalém. Eu não sei, isto são sempre coisas complicadas, e eu sou muito sensível sempre às expropriações, sejam elas de onde forem. Não sou mais sensível que alguns concidadãos meus e colegas da comunicação que gostam muito e riem muito com um sorriso de orelha a orelha quando se requisita em Odmira, mas quando se expropria em Jerusalém é errado. Portanto, uma coisa é certa e outra coisa é errada. Eu não gosto da expropriação nem da requisição. Acho que a propriedade privada deve ser respeitada como ser humano. O ser humano é mais importante. Mas aquilo que ele possui, legitimamente, deve ser respeitado por todos. E, portanto, isso deve ser respeitado. E há ali um caso complicado, porventura muito mais complicado do que os colonatos, porque os colonatos, no fundo e no princípio, começaram por comprar terra aos próprios palestinianos. Depois, e têm-se instalado em sítios que eles não cultivam, não tratam daquilo. Esta é que é a razão. Portanto, esta é que é a questão. Agora, dentro de Jerusalém, até por uma questão simbólica, seja como for, porventura, as autoridades israelitas não resolveram o problema da melhor forma. E tanto assim é que criou um conflito interno que não é muito habitual, e para que as pessoas saibam, é sempre bom recordar, que os israelitas não são todos judeus. 20% dos israelitas são árabes. Há partidos árabes no Parlamento. Minoritários, é certo, mas há. Portanto, há árabes que são israelitas. Pertencem ao Estado de Israel. E há conflitos, suponho eu, entre partidos árabes e os outros partidos judeus e mesmo entre mais ou menos radicais judeus com opiniões diferentes. Portanto, há um conflito também interno sobre esta situação. Que me parece que o que está na origem disso internamente é de facto esse problema em Jerusalém. Claro que, e só para terminar, é muito difícil que aquela gente chegue a entendimento. Jerusalém, Israel é a capital deles, Palestina é a capital deles, pronto, e dali não saem. Não há hipótese, quer dizer, e depois há outras, e aquilo não é muito difícil um entendimento entre aquela gente. Já estamos habituados a isto, eu não sei como é que se resolve um problema destes, mas o que é certo é que não é desejável que este conflito continue, e eu estou convencido que se tivéssemos o desmiolado do Trump, se calhar já tinha parado isto. Biden não se deve ter querido meter, mas uma coisa é certa, os Estados Unidos são ouvidos por Israel. Portanto, e se os Estados Unidos disserem para parem lá com isso, vejam lá e tudo isso, cada um tem o poder que tem, não é? E eu estou convencido que o presidente americano, mais tarde ou mais cedo, mais dia menos dia, terá que intervir, se é que não está já a intervir, no sentido de acalmar os ânimos. Agora, os rockets têm que parar, porque senão os israelitas não param. Isso não, nem pensem nisso. Muito bem. Depois daqui a uns dias voltam outra vez. Faustino.
Pois a coisa é recorrente. Silvério Cunha. O caso de Israel é um caso que começou há mais de 100 anos e, portanto, é uma questão que não vai resolver-se em 10 dias. É claro que o grande problema que agora se põe com Israel, que está, aliás, em eleições, que teve eleições e complicadas como sempre, é que é um país que tem 120 deputados e acontece que está repartido por mais de 10 partidos. O partido do Netanyahu tem 30 deputados em 120, portanto, e é o maior partido, é só para mostrar como há uma grande fragmentação. E agora, neste momento, quem está, aliás, a tentar formar governo é um outro o opositor a Netanyahu, que foi encarregado pelo presidente israelita de formar governo. O grande problema que se coloca ali é o outro a mover, e é uma questão que, de facto, Netanyahu, para se agarrar ao poder, porque eu acho que ele precisa se agarrar ao poder, até porque ele tem uns processos complicados em tribunal e, portanto, precisa da imunidade. Netanyahu criou ali um problema que, na verdade, outros não, digamos assim, outras forças não criariam. Ele depende demasiado dos partidos ortodoxos. E por isso cometeu um erro crasso do ponto de vista político-cultural. É que, na verdade, neste momento, eu até sigo muito, e quero dizer disto até para a informação. Há um canal israelita da televisão que tem a versão em hebreu, em inglês e em francês, que é o I24, e eu até nem sabia que até uma das grandes proprietárias do I24 é a Altice, mas o I24 é um canal abertamente pró-Israel, portanto, e tem lá debates, mas sempre entre israelitas e às vezes com alguns árabes israelitas e tal. E acontece que eles de facto têm tido esses grandes debates e acontece que nota-se o seguinte: ontem estava a discutir-se uma questão muito concreta, que era esta. É que, por exemplo, por pressão dos ortodoxos, Netanyahu caiu, a meu ver, numa ratoeira que foi criar, por exemplo, 2 estatutos de cidadãos. Os cidadãos judeus, repare que não são israelitas, são judeus, e depois temos o estatuto de cidadãos israelitas que não está definido. Ora, isto é uma coisa que não se admite em lado nenhum. E só é admissível porque os partidos ortodoxos têm bem uns 12 deputados e acontece que dão ou tiram maiorias a Netanyahu. Essa é que é a questão. E, portanto, a meu ver, tudo começa a surgir porque há uma parte da opinião pública árabe israelita que tinha um partido, aliás, com 12 membros no Parlamento, em 120, 10%, e que agora até se fraturou porque há 4 que se tornaram mais radicais, são adeptos do Hamas. E que, como eu contei nas últimas semanas, o Netanyahu, na ânsia de arranjar governo, até foi conversar com o líder deles, Netanyahu, que lhe chamava terrorista, que eu acho que é uma imoralidade política sem nome. Como é que um líder político vai negociar com terroristas? Ora bem, esse líder desse partido, que é tido como próximo do Hamas, embora secretamente, fez até um discurso muito apaziguador, e agora apareceu esta cena toda. A mim ninguém me tira da cabeça que isto tem a ver com as negociações. Porquê? Porque a opinião pública israelita agora está, evidentemente, até os opositores a Netanyahu estão, como é evidente, contra esta brincadeira de o Hamas. O Hamas é uma mala radical, digamos assim, islamita, que não prima pelos princípios democráticos, como é evidente, e como é óbvio, sempre que pode, atira-se. Claro que podemos dizer que o povo palestiniano, a meu ver, sofreu já muitas coisas terríveis e complicadas. A meu ver, o Estado de Israel não tem sido um Estado de Direito tão razoável como devia ser, porque a justiça israelita tem leis de exceção que permitem essas tais expropriações, que, a meu ver, são contra princípios fundamentais de direitos em geral. Mas acontece que, seja como for, há uma coisa que é verdade. É que é intolerável, evidentemente, que uma pessoa esteja numa esplanada, como disse o chefe Faustino, e apanhe com um rocket em cima. Portanto, o Biden, aliás, emitiu uma declaração a dizer que reconhecia a Israel a autodefesa, como é óbvio, nem pode deixar de ser assim. Portanto, não podemos deixar que as coisas descambem. Agora, acho estranho que neste momento isso aconteça desta maneira. Porquê? Com esta intensidade. Porquê? Porque estão num ponto nevrálgico das negociações. E agora vou ser franco e vou dizer uma coisa que é mesmo assim, é sempre assim, é tal regularidade da política. Aos partidos ortodoxos que apoiam Netanyahu, convém esses ataques do Hamas. E ao Hamas convém atacar para evitar um entendimento que deponha Netanyahu. Porque isso seria moderar, como aconteceu com Yitzhak Rabin, que foi assassinado, aliás, por um judeu ortodoxo. E acontece que ainda está na cadeia, embora tratado nas palminhas.
Acontece que devo dizer, e com um estatuto especial, e devo dizer que isso é o grande problema que se coloca aqui, é que quando há, aliás como aconteceu na África do Sul, quando há possibilidades de uma alternativa mais moderada às coisas, os extremos de um lado e do outro tendem a agudizar, para quê? Para que tudo volte ao mesmo, porque eles sentem-se bem no mesmo. Os homens do Hamas sentem-se bem, é lançar rockets. E os ortodoxos acham que têm direitos especiais sobre os outros. O que, a meu ver, é uma imoralidade enorme, porque eles, israelitas, foram vítimas de quem achava que tinha direitos especiais sobre eles, no Holocausto. Portanto, não deviam fazer aquilo que de facto, digamos assim, lhes fizeram, e não deviam fazer neste sentido, não deviam criar, porque esta ideia de criar um estatuto duplo foi ontem objeto, aliás, de um debate nessa estação, e havia israelitas conservadores que estavam contra e diziam que não se admitia uma coisa dessas, um duplo estatuto, pronto. E era isto que eu acho que quero dizer. Agora, acho que há uma coisa que é assim, isto lá vai, muito francamente, eu penso com toda a franqueza que isto lá vai com uma pedra do assunto desta maneira. Isto implicaria que as grandes potências estivessem de acordo e encostassem israelitas, ortodoxos, e encostassem o Hamas e aqueles movimentos todos alimentados pelo terrorismo fundamentalista, os encostassem à parede. Encostassem mesmo à parede, mas seriamente. E apertando os governos que os apoiam. E nessa altura, provavelmente, haveria uma descompressão. E finalizo, há um livro, aliás, muito interessante, publicado há muitos anos, que mostra uma coisa curiosa. O Estado de Israel é um Estado de Direito e é um Estado democrático. Mas, deve dizer-se que é um Estado com condicionamentos especiais por causa daquele clima de guerra permanente. Mas a verdade é esta, é que a opinião pública israelita e a opinião pública árabe, essa, de uma maneira enorme, nunca foram preparados para a paz. Porque os seus líderes não queriam a paz, no caso dos árabes. Reizetes, o Yasser Arafat, aquela gente toda que, enfim, nós conhecemos, e que o José Faustino e eu somos desse tempo, lembra-se, não é? Em que eles diziam que queriam tirar os judeus ao mar e vendiam até panfletos nazis e até acolheram nazis, fugidos, deve dizer-se. Portanto, acontece que eu, que respeito o Estado de Israel, acho, no entanto, que é preciso agora haver uma descompressão. E essa descompressão é uma descompressão que é muito difícil de obter, porque esse livro, que era um livro de um jornalista francês de investigação, dizia assim: as elites políticas dominantes de um lado e do outro nunca prepararam os povos para a paz, porque é muito difícil. Muito difícil porquê? E agora termino com uma piada que é uma piada que eu não sei se na semana passada por acaso falámos disso, mas é uma piada verdadeira. Uma piada sem piada, mas verdadeira. Israel teve, como os últimos presidentes, como toda a gente sabe, um israelita de origem portuguesa, o Shimon Peres, que é de origem portuguesa, um sefardita, Simão Peres, aliás, era o nome original da família. E acontece que Shimon Peres era um homem adepto da paz, era um homem adepto do entendimento, etc., mas também quando havia estes bombardeamentos, ele que foi ministro de Defesa, que foi primeiro-ministro, que foi presidente da República, não perdoava nada. E um dia, ele numa conversa com um jornalista, disse assim, o jornalista perguntou-lhe, mas como é que é esta história? Começou há 100 anos, em 1917, para meter o mesmo território a dois povos, como é que isto se faz? E Shimon Peres respondeu dizendo assim, é verdade, tem toda a razão, de facto nós temos que arranjar aqui uma maneira de arranjar uma divisão. E de facto é verdade que os dois povos, cada um tem direito a uma parte. Mas o que é que era? Nós chegamos a um momento em que não nos ouvimos uns aos outros e acontece que cada um quer tudo. E sabe uma coisa, eu neste campo não cedo. E pronto, e isto explica tudo de um homem que era um homem de paz, que diz não cede porque não é possível ceder, porquê? Porque de um lado e do outro as pessoas também não querem pensar, não querem descomprimir, não querem moderar, não é? Bom, era isto. Muito bem, chegamos ao fim, muito obrigado pela vossa participação, mais uma vez à distância, regressamos 2 a 8 dias, boa tarde.